Hoje vamos falar sobre o filme dramático O Quarto de Jack. Esse vídeo vai ter uma crítica sem spoiler e com spoiler. Por isso, se você somente quer conferir a minha análise com spoiler, clica nesse minuto que tá aqui aparecendo em tela. Porque agora vamos falar sobre esse filme sem entrar em detalhes. Oi gente, pra você que não me conhece, eu sou a Laí Durso e aqui no meu canal eu falo sobre filmes, séries e cultura pop. Por isso, se você ainda não me conhece, eu te convido a entrar no meu canal. Se você gostar, se inscreva. Também não me esquece, já começa esse vídeo dando aquela curtida pra fortalecer. E também eu te falo, esse vídeo é especial, pois é a estreia de um quadro fixo que vai acontecer agora em 2021 no meu canal, que é as quartas, vocês que mandam. Os meus inscritos é quem sugerem os temas dos vídeos. Hoje a sugestão é de uma inscrita aqui do canal, a Letícia, e por isso vamos falar sobre esse filmaço. Se você também quiser conferir outras críticas à sua escolha aqui no meu canal, deixa a sua sugestão aqui nos comentários ou então no meu Instagram, enfim. Eu tô fazendo uma planilha gigante e compilando todos os títulos que vocês me sugerem. E as quartas, ao longo desse ano, eu vou trazendo os vídeos de acordo com as preferências de vocês. Inclusive, já linkando com o meu Instagram, que também é Laí Durso, assim como aqui no canal, eu pretendo levar enquetes para vocês dentro das sugestões que os inscritos me dão. Eu pretendo assistir os filmes, enfim, mas deixar vocês escolherem qual vai ser o filme que eu vou falar na quarta-feira de fato. Então, literalmente, os inscritos sugerem, os inscritos escolhem qual é o filme, beleza? O Quarto de Jack é uma produção de 2015 que conta com quase 2 horas de duração, 1 hora e 58. Ele é baseado em um livro escrito pela Amy Nogue. Essa adaptação foi roteirizada pela escritora original do livro que originou o filme. É protagonizado pela Brie Larson. Vocês provavelmente devem se recordar dela como Capitã Marvel. E também protagonizado pelo Jacob Tremblay, aquela criancinha que conquistou nossos corações. Inclusive, não é a primeira vez que eu falo aqui dele no canal. Eu já falei em um outro vídeo sobre O Sono da Morte, que também é uma produção protagonizada por ele. Bem, a sinopse do filme O Quarto de Jack é a seguinte. Uma mulher, juntamente com seu filho, Jack, de apenas 5 anos, são mantidos em cativeiro em confinamento em um pequeno quarto. O Jack nasceu nesse pequeno cativeiro. E essa mulher foi mantida durante 7 anos. Bem, juntamente com a ajuda do Jack, essa mãe irá tentar fugir desse cativeiro. Bem, resumidamente, essa é a sinopse do filme. Ele contou com um orçamento pequeno para grandes produções, apenas 13 milhões de dólares, mas mesmo assim conseguiu ser indicado a 4 estatuetas do Oscars, inclusive a Brie Larson venceu como melhor atriz, ela também venceu o Globo de Ouro como melhor atriz em drama. Então realmente tem performances nesse filme bem interessantes, não só a Brie consegue brilhar muito, como sobretudo o Jacob. Inclusive, eu acredito que esse filme tem uma leitura bem delicada de toda a dura realidade que a personagem da Brie e do Jacob vivenciam durante todo esse período. É importante situar que o filme, como vocês mesmos conseguem ver no trailer, ele tem 2 momentos. Tem um momento em cativeiro e um momento fora do cativeiro, né? Eu não vou entrar em maiores detalhes, vou falar disso na parte com spoilers nesse vídeo, mas esperem dois atos quase que isolados. Bem, esse filme tem uma leitura bem tocante sobre a realidade que essas 2 pessoas vivenciam. Então, se prepare, porque, ó, eu vou falar pra vocês, foi a segunda vez que eu assisti esse filme. A primeira eu assisti, acho que em 2016, 2017. E a segunda vez que eu assisto é agora, foi hoje de manhã, pra escrever o roteiro desse vídeo. E eu falo pra vocês, não deu nem 10 minutos de cenas, já tinha um olho nas minhas lágrimas. Porque olha, esse filme aí, gente, faz a gente ficar desidratado de tanto chorar. Esse filme, no geral, trata de muitos traumas. Por exemplo, a Joy, que é retirada à força de toda a sua realidade, ela tem sua vida roubada apenas aos 17 anos. Ela era uma criança praticamente, né? A questão do Jacob, o trauma que é pro Jacob, o personagem do Jacob, né? No caso, o Jack. Ai, gente. Ai, pera, travou minha língua, bugou meu cérebro. No caso também, o trauma que é vivido pelo personagem do Jack é bem explorado nesse filme também, né? Uma outra criança, né? Uma criança que cresce em cativeiro. E é toda uma questão, né? De aprender a viver no mundo real para o Jack e reaprender a viver no mundo real para a personagem da Joy. Esse
filme, sem sombra de dúvidas, é bem tocante, bem comovente. E acho que vale super a pena ser assistido. A gente tem atuações impecáveis, perfeitas. Inclusive, pra quem ficou interessado mais sobre filmes do gênero, eu trago pra vocês uma outra sugestão, um filme que eu assisti há muitos anos atrás, que também aborda essa questão da privação da liberdade de uma mulher, de como que é essa questão da violência, o sequestro, o cativeiro. Um filme muito bom, que é baseado em uma história real, é o filme 3.096 Dias de Sequestro. É uma produção de 2013, que, ao contrário desse filme, tem violência explícita, violência sexual, violência física, psicológica, mas é um filme muito comovente também, que se você gostou do filme O Quarto de Jack, acho que também você pode acabar se interessando por esse outro filme, e recomendo, inclusive, é uma boa produção também. Bem, no geral, esses são os comentários que eu queria fazer sobre o filme sem spoilers. Acho que é uma produção que vale super a pena ser assistida. Se você ainda não assistiu, super recomendo. E se você não quiser saber maiores detalhes sobre o filme, esse momento que a gente se despede, porque agora vai ter uma crítica com spoilers. Bem, o filme O Quarto de Jack é uma história extremamente comovente, sobretudo por ser narrada do ponto de vista de uma criança. Então, ter um olhar infantil sobre tudo o que acontece, sobre a realidade do cativeiro, a forma com que essas duas pessoas são expostas ao mundo real, como que é a adaptação a partir de um olhar infantil, é extremamente... uma construção até que bela, digamos assim, mas ao mesmo tempo muito comovente, né? É muito triste esse filme. Sem sombra de dúvidas, trata sobre o amor familiar, né? Como a Joy, a mãe, consegue suportar toda aquela tortura psicológica, física, para manter o filho dela bem, né? É muito comovente as cenas em que ela dá o toque de recolher pro Jack, ela coloca ele dentro de um pequeno guarda-roupa e como ela luta para que o filho fique em segurança, para ele não ser exposto ao velho Nick, né? E não ser exposto à realidade que os dois estão vivendo, né? Ela cria um universo todo lúdico para entreter a criança e para explicar a condição que os dois vivem, né? Então ela cria toda uma historinha para eles, né? Para explicar aquele espaço, explicar o que há por fora daquelas paredes. E eu vi alguns comentários na internet falando há algum tempo atrás como esse filme tornava uma criança extremamente alienada, né? A escolha errada de uma mãe para poder criar uma criança durante 5 anos, e eu super discordo, né? Eu acho que foi muito nobre da parte dela conseguir por tanto tempo sustentar uma tentativa de crescimento, um desenvolvimento saudável para o filho, né? Isso, inclusive, me lembrou bastante o filme A Vida é Bela. É uma outra produção super linda, super tocante também. E da mesma forma que a Joy, né, a Brie Larson nesse filme, tenta criar toda uma realidade pro filho, a gente também observa essa mesma condição no filme A Vida é Bela. Então, se você ainda não assistiu, super recomendo que você assista esse filme, porque também é um filme muito comovente e vai deixar um olho nas suas lágrimas também. Esse filme consegue dividir super bem o tempo de cena entre o momento que eles vivem no quartinho e o momento posterior ao quarto, né? Quando eles têm que se reinserir dentro da sociedade. No caso do pequenininho, do Jack, na verdade não é nem se reinserir, né? É aprender a viver em sociedade, né? A partir dos 5 anos. E certamente é um desafio muito grande para esses dois sair do quartinho e ir pro mundo real, né? A mãe sempre pensou que a partir do momento que ela saísse do quartinho, a vida dela iria melhorar, mas ela vê que a vida dela vai em direção oposta. A partir do momento que ela sai do quartinho, ela começa a ter mais problemas. Isso porque é muito difícil para ela voltar a ter uma vida normal, né? Foram muitos traumas que ela vivencia. Então, apesar do Jack ter sido privado de um desenvolvimento saudável em sociedade até os 5 anos, a adaptação dele no mundo real é muito menos dolorida do que a readaptação da Joy. Porque afinal ela era praticamente uma criança quando ela foi retirada de sua vida e quando ela teve que se ver naquela situação de violência. Então, como voltar a ser a Joy de antes? Jamais ela vai voltar a ser a Joy de antes. Mas todo mundo teve uma vida, seguiu a vida sem ela, seguiu o processo natural da vida. E ela não. Então, é um filme muito, muito tocante nesse aspecto. A gente descobre que enquanto a Joy estava em cativeiro, os pais dela se separaram. E quando ela volta para a realidade dela, o pai dela tem extrema dificuldade para aceitar o Jack, né? Ele vê ele com nojo, né? Ele não quer encarar a criança, mas porque aquilo também é um trauma, né? Porque ele desperta lembranças do que a filha vivenciou. Porque, querendo ou não, né? O Jack nasceu como resultante do período que ela esteve em cativeiro, mas a Joy não vê pra si da situação, né? Porque a criança não tem culpa do que ela vivenciou, ou que a mãe foi obrigada a vivenciar. Pelo contrário,
contrário, são duas vítimas, né? Igualmente vítimas. Mas o pai da Joy, no caso, e o avô biológico, materno da criança, tem uma dificuldade extrema para aceitar o pequeno. E é bem doloroso ver isso no filme, inclusive a produção não explora isso depois, né? A gente tem meio que um desfecho em aberto sobre se o avô vai ou não aceitar a criança. Mas é extremamente doloroso assistir aquela cena, que tá todo mundo na mesa partilhando uma refeição e o avô nem sequer consegue olhar nos olhos do neto. E, gente, aquilo partiu o meu coração, porque o pequenininho não tem culpa de nada, né? E ele é tão vítima quanto. Mas, enfim, é bem doloroso isso, mas, enfim, é uma série de traumas que esses dois, né, as duas vítimas têm que encarar a partir do momento que elas saem do quartinho, né? E eu acho que aquela cena da entrevista, caramba, nossa, aquilo foi, assim, de ficar bem embalado mesmo. Eu fiquei bem mexida com aquela entrevista, porque foi de uma insensibilidade extrema, né, o que aconteceu com a Joy durante a entrevista. E isso acontece na vida real, né? A gente sabe que tem muitos entrevistadores muito invasivos, que não respeitam a privacidade do entrevistado. E a personagem da Joy, né, a Bry, consegue ter uma atuação brilhante nesse momento. E dois pontos que me incomodaram bastante naquela entrevista foi a questão da entrevistadora insistir na tecla... A entrevistadora insistiu na tecla que a Joy tinha culpa da situação do filho, né? Ela podia ter escolhido dar a criança, né? Mas... gente, que pergunta sem noção, né? Culpar a vítima por tudo que ela viveu. Gente, ai, que coisa sem noção. Mas, mais sem noção ainda, eu achei que foi como a entrevistadora insiste na necessidade de a Joy assumir que o pai da criança, do Jack, é o velho Nick, né? E não tem necessidade disso, né? Foi uma situação extremamente desnecessária para a personagem, coitada, né? Mas ela precisava de dinheiro, né? Mas coitada, gente, que pessoa sem noção, né? Essa entrevistadora. Mas existe pessoas assim na vida real, hein, gente? Existe. Isso que existe. E falando aqui sobre a adaptação do pequenininho, isso se dá principalmente a partir do momento em que ele se vê distante da mãe, porque a mãe teve que ficar internada para se recuperar no hospital. E é o momento que a gente percebe que ele consegue se desconectar um pouco da mãe, romper o cordão umbilical de vez. E de certo ponto é muito comovente, mas até feliz a gente poder assistir o desenvolvimento da criança, né? Saber que a criança vai conseguir se inserir em sociedade, se adaptar, enfim. É uma construção muito bem feita que esse filme tem, sem sombra de dúvidas. Ele é tocante na medida certa, dramático, intenso, tem momentos de tensão. Recomendo super que você assista, né? Essa produção, se você ainda não assistiu. É uma produção que eu gosto bastante, particularmente. Se você gostou da minha análise, comenta aqui embaixo também. Se você gostou de assistir ao filme também, fala aqui comigo, deixa outras sugestões de filmes para que eu possa analisar. Muito obrigada por assistir o vídeo até agora. Se inscreve no canal, deixa sua curtida e a gente se vê numa próxima. Beijinhos e tchau, tchau!